o Lula não só planeja se candidatar novamente, ele não sabe se vai, mas ele planeja, como já está preparando a sua estratégia contra o governo Bolsonaro e usando o nosso dinheiro, ou seja, o governo, a seu favor para já encaminhar para essa estratégia dele. Caso ele não venha se candidatar, pelo menos uma estratégia que vai ajudar o próximo companheiro dele, né? Então já se inscreva nesse canal, ativa o sino das notificações e deixa um like no vídeo. Vamos comentar sobre esse assunto. Então olha só, em plano de comunicação, Sidônio, que é o novo ministro da Secretaria de Comunicação Social, recomenda comparações com o governo Bolsonaro. E a gente viu também recentemente o Lula, ele falou que faz parte do plano dele impedir que o Bolsonaro volte, né? Então assim, não só a Secretaria da Comunicação está orientando ele assim, como ele também já está com esse plano na cabeça faz tempo. Ou seja, na verdade, vamos ser sinceros aqui, tá? Quando é que o Lula ele consegue quando é que o Lula ele consegue sair nas matérias? Quando ele critica Bolsonaro. Se ele faz uma reunião qualquer aí, se ele fala alguma coisa, enfim, cara, não dá nada. Não dá nada. O que dá notícia aqui no Brasil é Bolsonaro, tá? É Bolsonaro. Tanto é que o Bolsonaro fala um negócio, sai notícia. Bolsonaro fala, ele nem é presidente, ele tá inelegível. E ele dá declaração sobre posse do Trump, sai matéria do Bolsonaro falando a respeito de posse do Trump. Ele não é presidente, nem tá elegível. Como que sai matéria dele? Porque as pessoas se interessam pelo Bolsonaro. O público que apoia o Bolsonaro realmente apoia o Bolsonaro. Realmente ama o Bolsonaro. Isso que é incrível, né? Isso que é uma coisa assim que você dificilmente vê, né? Normalmente a política se trata de quem você não quer e não de quem você quer. Porque a gente sabe que a democracia vai lá, vota todo mundo, no fim das contas sobram duas pessoas e daí você vai ver, pô, eu não gosto tanto desse candidato A, mas eu gosto menos desse candidato B, então eu vou votar no candidato A, né? Então a democracia é isso, né? Claro que sempre como tem gente burra assistindo, então é bom falar, né? Às vezes tem gente burra, né? É óbvio que eu tô falando que uma exceção, né? Todo mundo que vota no Bolsonaro ama o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro ele tem essa característica, né? Então, a eleição ela foi baseada no Bolsonaro e não no Lula, né? A última eleição não era Lula e Bolsonaro, era ou eu amo o Bolsonaro ou eu odeio o Bolsonaro. É só isso. É só isso. Você acha que alguém mesmo olhou para a proposta? Você acha que alguém realmente leu o plano de governo? Eu li porque como eu trabalho com política, eu considero que esse é meu dever, tá? Eu li o plano de governo por conta disso. Mas o plano de governo do Bolsonaro, na época eu acho que era 40, 50 páginas que ele tinha lá a definição das propostas. Plano de governo do Lula eram 13 frases. Ué, Marcos, mas daí é porque você não foi a fundo. Gente, eu entrei nos grupos do PT, eu entrei nos grupos do Lula, eu mandei mensagem, eu questionei, gente, alguém aí tem pra me passar os planos de governo do Lula pra eu fazer análise? Eu pedi pro pessoal, ninguém sabia me passar nada. Ninguém entendia como o negócio funcionava, era só a galera lá no oba-oba, não sei o que, é Lula, é meme do Lula e não sei o que, e ninguém sabe de nada. Entende? Plano do Bolsonaro, era só você baixar o PDF lá no site oficial e ler. Pronto. E tava lá as medidas, parte por parte, detalhado como cada coisa seria feita, né? A parte que mais me pegou foi a área econômica, obviamente, né? Falando especificamente de empreendedorismo. Qual era a alternativa do Bolsonaro? A alternativa do Bolsonaro era reduzir impostos dos empresários para que eles consigam investir mais em seus negócios e contratar mais, né? Ia dar um incentivo deixando de cobrar imposto. Qual a alternativa do Lula? Oferecer empréstimo para os empresários, né? Então assim, o empresário paga o quê? Um valor todo mês aí de imposto. Então, ao invés de cobrar esse valor, eu não vou cobrar, assim ele vai ter um lucro maior, ele vai poder reinvestir, vai girar o capital e faz toda a diferença, você pagar menos imposto. Agora a ideia do Lula não, eu vou cobrar o dinheiro dele, mas depois eu vou emprestar o dinheiro que ele mesmo me pagou e vou emprestar o dinheiro que ele me pagou e ainda vou cobrar juros em cima.
Olha só, né? Qual ideia você acha mais honesta? Qual ideia você realmente acha correta nesse caso, né? Então assim, fica muito claro, né? O posicionamento de cada um. Então eu olhei as propostas e tudo mais porque é meu dever. Mas, gente, a maior parte das pessoas tá nem aí pra isso. Eu me candidatei a vereador na eleição de 2024. Assim, centenas de pessoas me chamaram com todo tipo de pedido que você possa imaginar. Pedido... teve uma moça na minha rua que ela pediu ajuda pra ver se eu conseguia, enfim, uma ajuda médica lá pra uma pessoa da família dela. Teve todo tipo de pedido, né, que você possa imaginar. Teve gente pedindo emprego, né? Teve gente pedindo equipamento para sua empresa. E assim, eu tô falando de pedidos que, pela lógica, né, pela lei, eu não poderia cumprir. Na verdade, eu não cumpri nenhum desses pedidos. Eu acabei não entregando. Para a moça que precisava dos equipamentos, eu até entrei em contato com algumas pessoas que poderiam ajudá-la, tá? Mas no fim das contas também não consegui ajuda. Mas porque um candidato não pode diretamente dar nada para ninguém, tá? Mas enfim, eu contactei quem dava para contactar, ajudei até onde dava, né? Mas enfim, não consegui trazer algo efetivo para ela. E eu digo uma coisa para vocês, tá? Eu digo uma coisa para você que tá me acompanhando aqui. Então todo tipo de pedido é feito. Agora, me pergunta, quantas pessoas chegaram em mim e perguntaram das minhas propostas? E eu vou ser bem sincero, eu tava tenso. Sabe por que eu tava tenso durante o período de eleição? Porque as minhas propostas e os meus projetos de lei, eles estavam todos rascunhados, tá? Eu tinha eu tinha alguns rascunhos e alguns projetos assim, mas ele não estava pronto para, por exemplo, entregar para um advogado ou para um engenheiro que realmente entende daquilo que eu estava escrevendo lá, para ser uma linguagem que assim seja boa o suficiente para estar em altos critérios. Só que quantas pessoas perguntaram de propostas? Duas pessoas só que me perguntaram de propostas. Então, uma coisa que eu vi em um curso para política falando, e assim, cara, é assim, tá? É fato. O que tiver além disso eu acho que é mentira. É o seguinte, a pessoa ela não vota em você ou não escolhe o seu candidato com base em proposta, com base em alguma coisa que ele fez, alguma coisa assim. Ela olha pra cara e decide votar na pessoa. Ela gosta da pessoa. Depois ela busca nas propostas ou no discurso um motivo que justifique a sua decisão que já havia sido tomada. E eu penso que é muito assim. E política se trata disso, tá? Então o Lula, ele tá justamente já se preparando, investindo uma grana pesada em comunicação. Pra quê? Pra explicar pro povo o que ele tá fazendo, pra talvez melhorar a comunicação no Brasil, alguma coisa desse sentido, né? Daí seria mais Ministério da Infraestrutura. Mas não, ele quer parecer melhor, né? Tanto é que eu fiz um outro vídeo aqui, é de um outro vídeo, eu fiz um vídeo só falando sobre isso, né? O governo Lula paga quase 10 milhões em pesquisas, mas mantém os resultados em sigilo. Pesquisas sobre o quê? Obviamente deve ser aí muitas dessas pesquisas em sigilo, deve ser sobre a popularidade dele, sobre o que as pessoas pensam do governo dele. Por quê? Ele vê lá o que a pessoa pensa. Daí, com o Ministério da Comunicação, que já funciona como uma espécie de escritório de campanha, ele vai lá, escreve um roteiro do que ele fala para converter essa pessoa que pensa de uma tal forma e tenta melhorar a sua imagem, logo em seguida faz uma outra pesquisa. Então ele tá torrando dinheiro fazendo pesquisa, tá torrando dinheiro com o Ministério da Comunicação e ele fica nessa, né? É que a gente tá com um problema de se comunicar. Não é! Todo mundo entendeu exatamente o que o Lula tá fazendo com o Brasil. É só você ser cético, é só você ver os números. 249 bilhões de reais de déficit no primeiro ano, mais de 100 bilhões de reais no segundo ano, e ainda que teve as maracutaias lá para certos valores não aparecerem no déficit fiscal final, no relatório final, e no fim das contas, se você olhar os resultados, você sabe. Só que o Lula sabe também que se ele mudar a forma com a qual ele apresenta algumas coisas e tentar manchar a imagem do Bolsonaro, não, tá vendo? Bolsonaro é bandido que nem eu, Bolsonaro é mentiroso que nem eu, Bolsonaro é safado que nem eu. Daí talvez ele consiga ter mais chance em uma próxima eleição, né? Porque ele afundou o país. Bolsonaro com uma pandemia nas costas
conseguiu levar muito bem o negócio adiante. Mas comenta aí o que você acha a respeito do assunto, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. E deixa um like também. Até mais.